Olá, voltamos com a resposta do exercício. Assinale a alternativa correta sobre o papel do território no Estado Nacional. Letra B. O território, ele tem tanto um sentido ligado às práticas sociais, quanto ligado ao plano institucional. Me repetindo, né, com relação ao conteúdo da própria aula. Henri Lefebvre é um cara importantíssimo no estudo do poder, no estudo da sociedade. Citado pelo professor Rafestin, ele vai mostrar, né, que como que a gente vai fazer essa abordagem do poder político, né? Então, se dissermos com ele que só existe o poder político, isso vai significar que a gente está levando em consideração, né, o que precedeu. Quer dizer, o fato político não está inteiramente refugiado no Estado. Quer dizer, eu vou dizer, fazer o aspecto político do poder que cada pessoa tem, eu preciso mostrar que o Estado ele não consegue dar conta de todo esse poder que é inerente a cada cidadão, né? É atribuir um papel, um grau de eficácia ao Estado que ele não tem, né? Cada cidadão ali representado, quer dizer, primeiro que os instrumentos variam muito e há estados que não representam quase nada os seus cidadãos. Então, com efeito, se o poder político atinge a sua forma mais acabada no Estado, isso não implica que não caracterize, né, outras comunidades. Então, de novo, aquela questão, será que o Estado está presente só numa sociedade contemporânea bem acabada, mais complexa, ou ele pode ser visto em outros formatos, né? Estudando de forma comparativa o poder em todas as coletividades, pode-se descobrir as diferenças entre o poder no Estado e o poder nas outras comunidades, que nem conheceram o formato estatal também. Essa ideia do Maurice Duverger, né, deve ser bem explicada. Então, para uma discussão do fato político, remetemos a Balandier. Isso é uma citação do Rafestin, né? O professor Georges Balandier, que admite que há poder político desde o momento em que uma organização luta contra a entropia, que é a ameaça de desordem, ou seja, sempre que houver um obstáculo, sempre que houver momentos de crise, que significam mudança, há ações políticas, muito próximo do que nós já havíamos dito, ou seja, sempre que for preciso alcançar um ponto diferente do que estamos, vamos empreender, né, uma ação política. Bom, nós vimos que o Estado é formado pela população. O Estado é a parte formal política, né, da política organizada dessa população. E agora a gente vai se perguntar, né, quem é essa população? É formada por povos? Ela é a nação? O que é preciso? Como é que a gente vai fazer a população? Que relação existe população, povo e nação? Bom, a população é um conceito operacional. Nós já vimos que isso pode até mudar, pode ser mais filosófico a partir do Foucault, mas também trazendo a ideia de povos, né, a ideia de que existem povos na base de uma nação, nós conseguimos mostrar numa ampliação, né, dessa discussão por várias disciplinas, por várias áreas das ciências humanas e da filosofia, que muitas determinações com povos diferentes, há países, né, há estados cuja nação é uma miríade, é formada por uma miríade, por uma coleção imensa de povos diferentes. Há estados que são, né, formados por um povo, né, normalmente ligados a um povo, o que é mais difícil de acontecer, mas nós temos, né?
ou normalmente associados a um povo majoritário, enfim, quase que desconsiderando os demais, um povo que é representativo e significativo, por exemplo, como o Estado israelense, né, o Estado de Israel, e como o nosso, né, a nossa nação brasileira, formada por povos, né, o Darcy Ribeiro, importante nessa discussão, importantíssimo no livro Povo Brasileiro, vai mostrar que nossa relação, como conjunto de povos, né, vai gerar uma nação com certa coesão, né, que os descendentes de indígenas, né, e de africanos e de europeus geraram para ele um povo bastante específico, com uma nação, né, razoavelmente cimentada. Bom, o professor Müller, né, um estudioso também do povo, né, referência obrigatória, se pergunta, é o ponto de partida do seu livro, né, da discussão sobre o que é povo. Diz que ela é pouquíssimo formulada, e as pessoas falam muito sobre os povos e pouco refletem sobre o que viria a ser, né? Nós precisamos fazer uma análise e é isso que ele diz aqui que precisa ser feito. Então, essa pergunta dele bem importante, bem pertinente, né, sobre o que é povo, e a faz, né, como uma pergunta na base da própria democracia, né? O que é democracia? Eu preciso saber qual é a autodeterminação, né, desse povo. Se o governo democrático emana do povo, quem é esse povo? Mais do que pertinente, é obrigatório. Então, a questão do povo vem associada à de democracia, no sentido político, né? E precisa, né, ser colocada a ideia de formadores da nação, né? Os povos formadores da nação, das nações. Me repetindo aqui, o Darcy Ribeiro, é uma leitura obrigatória para esse tema. Eu recomendo que vão lá acessar o livro dele, né, O Povo Brasileiro. É fundamental, ele faz uma discussão bastante profunda, bastante diferenciada, né, singular mesmo, e ele é famoso por causa disso. No Estado nacional, a forma Estado, ela é, ao mesmo tempo que uma solução, nós já dissemos isso, é um destaque, frisando esse aspecto, né? É uma solução e é um problema. Então, a Mônica Arroio, né, volta para a nossa exposição, discutindo a convergência, né, entre território, mercado e Estado, né? Eu já havia comentado que essa é uma preocupação dela. Ela diz que essa convergência é um processo histórico, né, esse encontro, né, dos processos territoriais, mercantis e estatais, e ao mesmo tempo é um conceito, né, datado, né, quer dizer, é histórico, tem data, é encontrável nos estudos, enfim. Ela questiona a forma pela qual essa convergência se desenvolveu. Ela desenvolve sua argumentação, né, vai discutindo a formação dos Estados nacionais europeus. E aí ela vai fazer uma relação com a formação dos Estados latino-americanos, né? Ela conjetura, ela reflete sobre a importância da contiguidade territorial na própria formação do Estado. Ou seja, como geógrafa, ela traz o sentido da ideia o sentido de território para a formação do Estado. E mostra qual é a relação do próprio mercado nesse processo, qual é o papel, né, da formação dos mercados, discutindo contiguidade. Ela vai mostrar a diferença entre fazer comércio entre entre localizações distantes e comercializar dentro de um território, por exemplo, de um território nacional. As obrigações, né, dos agentes econômicos vão mudar, né, há um mercado nacional surgindo.
O professor Milton Santos falava muito sobre isso, né? Então, a nação é um mercado, é um Estado, é um território, ou seja, esses termos são identificados entre si. Um contém o outro, como eu já disse. Então, haveria um mercado nacional, como uma rede, né, de malhas irregulares, frequentemente construída a despeito de tudo, né? Quer dizer, ela vai, é sempre um processo tendencial. Os estados se constituem e precisam ter o quê? Abastecimento, produção, mercados de trabalho. Então, todos esses mercados vão surgir dentro de um mercado que é a própria ideia de identidade nacional. Tem uma moeda, tem um câmbio, enfim. Enfim, essa argumentação ela ampara, né, no Fernand Braudel, que é um cara importante para discutir essas questões do ponto de vista da sociedade capitalista, enfim. Ele vai fazer uma história desse processo muito interessante. Então, nos anos 30, né, nós temos um Estado que vem como uma resposta às crises, sua existência passa a ser solução, e ele, né, como já dissemos, ele se torna um problema. Essa visão de solução e problema, ela foge ao linear. Muitas vezes o poder público, ou o Estado, melhor dizendo, oferece uma solução, né, seja arquitetônica, no formato de políticas públicas de serviço, básico, saneamento, enfim, produção de energia, não importa. Toda solução é temporária e toda solução se torna um problema. Essa ideia não pode nos abandonar. O Estado é então colocado como suspeito, ele é posto em suspeição, né? E isso é importante porque passa a ser uma via de questionamento. Essa via de questionamento não toma o Estado como solução absoluta. O professor Heilbronner, né, de novo, ele vai especular e vai teorizar, né, ele vai mostrar como é que as relações entre as dimensões econômica e política, a preocupação dele é procurar o econômico no Estado e o papel do Estado no desenvolvimento econômico. Ele vai mostrar como é que a gente encontra isso e como é que o processo de afirmação política do Estado vai se dando junto com as relações de produção. Há uma entrevista do professor Milton Santos, e aqui trazido um pequeno trechinho, para mostrar essa ideia de que o Estado não abandona o cenário, né? Então, a afirmação do Estado com relação à economia, com relação à cultura, enfim, para o professor Heilbronner, há uma redução de tudo ao econômico e as demais dimensões vão ser carregadas de significados econômicos. É verdadeiro, mas é um foco. O professor Milton Santos vai atacar o mesmo problema de uma outra maneira, né? Ele fala, perguntado pelo repórter da revista Margem sobre a questão, né, do Estado e da nação, ele responde que é importante o quê? Se perguntar o que é Estado e o que é a nação. De novo, a ideia de reflexão antes de agir. Nós precisamos saber o que é o Estado na hora de votar, saber o que é o partido na hora de votar, saber o que é o ideário político antes de emprestar o poder, de delegar o poder. E aqui, antes de dizer se existe Estado, se ele se enfraqueceu, se ele se fortaleceu, o que é esse Estado e o que é a nação. Ele falou, uma coisa é dizer que eles acabaram e outra coisa é discuti-lo, e que ele acha mais importante a via da discussão e da reflexão. Então, ele vai dizer que há no Ocidente, há uma visão do Estado, né, que é europeia. Pronto, ele fala, vício de origem. Nós não temos uma visão de Estado que é própria, né? Nem a nossa própria visão de Estado é nossa mesmo. Então, já é um problema. Então, nós temos uma visão, né,
Não temos a visão de um Estado que uma tribo africana tem, né? Então, ela é condicionada a partir da nossa formação, como formação cultural, formação de povo, enfim. Então, ele nos convida a refletir, né? E, enfim, ele vai dizer, como é que a gente pensa esse Estado a partir do momento que nós temos um plano supranacional, como já dissemos, né? Ligado, né, a uma economia, às relações internacionais, a um campo internacional. Como é que fica isso hoje? Ele nos convida à reflexão, ele não responde binariamente, né? E Milton Santos continua, porque o mundo se tornou global, né? Então se globalizaram as relações, como é que fica o que tem antes, né? Então, ele vai continuar a discussão, falando da concentração de poder e de relações econômicas, né? E assim a gente passa para interatividade. Assinale a alternativa correta quanto às bases do Estado-nação. Letra A. O Estado é uma espécie de espelho da nação, principalmente para o marxismo. Letra B. O Estado, para Robert Heilbronner e para Thierry Boron, é uma única solução política para a organização do poder. Letra C. Milton Santos acha que o Estado está em vias de acabar. Letra D. A discussão nacional é antiquada. Letra E. As relações entre nação e povos devem ser necessariamente tratadas em suas tensões culturais e políticas. E aí passamos para a resposta. Assinale a alternativa correta quanto às bases do Estado-nação. As relações entre nação e povos devem ser necessariamente tratadas em suas tensões culturais e políticas. Tá? E assim, fechamos nossa aula. Até a próxima.